O seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Salve, salve, condomínios! Muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, o Sindicast, tradicional programa às 11 horas aqui no Sindiflix. Para você que ainda não conhece a nossa plataforma, www.sindiflix.com.br, não deixe de curtir e aqui o momento humilhação inicial. Se inscreve no nosso canal, curte o nosso programa, porque a gente te entrega toda semana um conteúdo sobre engenharia, um conteúdo sobre direito e um conteúdo sobre sindicatura e administração. Aproveito para mandar meu oi para o Sérgio Gouveia, Larissa Alves, Vladimir Borges e engenheiro de elevadores, o Parmejano, que está sempre com a gente aí nos eventos e que, enfim, entrega toda quinta bons conteúdos para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre convivência em condomínios. Então, é claro que você não vai ficar de fora. Afinal, o condomínio tem como seu maior patrimônio as pessoas que ali habitam. Então, com toda certeza, a convivência entre as pessoas é de extrema importância. Não à toa, os temas de bullying, os temas de perseguição têm sido muito relevantes para o nosso setor condominial. Trago hoje uma pessoa que admiro muito, um colega, um amigo, de frequentar bons lugares e que defende bandeiras, defende ideologias, está na Câmara dos Vereadores, está à frente da política e carrega com ele um projeto de lei que vai, com certeza, nos ajudar na conscientização da convivência harmônica. Afinal, a gente sempre fala que depois de um pós-pandemia, as pessoas estão um pouquinho mais estressadas e até ultrapassando certos limites. Tudo bem, Adilson? Muito bem-vindo ao programa Sindiflix Sindicast. Doutora Amanda Lobão, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma alegria poder estar falando com os internautas aí, uma satisfação muito grande. Satisfação é toda nossa, porque a gente sabe que a agenda dele, né, é super disputada e ele guardou esse tempinho aqui só para falar com vocês do Sindiflix. Adilson, me conta um pouquinho da onde você vem e como que você entrou na área da política, que é para o pessoal de casa te conhecer, quem ainda não te conhece, porque afinal o cara é uma celebridade, né, gente? Que isso? Olha, você sabe que, na verdade, tudo começou assim, na comunicação, né? Eu sempre, na minha origem inicial, profissional, é o rádio, né? E sempre tive ali à frente de programas de rádio e tal, mas sempre gostei também um pouquinho de marketing, né? Foi a minha primeira faculdade de publicidade e tal. E me interessei pelo marketing político, né? Isso acabou, em algum momento, tendo uma sinergia entre as duas coisas, entre a política e a comunicação, né? Até um dia que fui, de fato, encorajado, né? Ou seja, quando a gente está nos bastidores, quando é um consultor, quando dá algum tipo de consultoria para alguém, especial no marketing, você sempre dá ideias, e aí, em um certo momento, alguém encorajou, falou, olha, já que você acha que é tão fácil, vai lá e se candidata, né? Aliado a isso, eu sempre morei numa comunidade, né, que tinha uma carência tamanha. Hoje a gente está, enfim, conseguindo dar os primeiros passos para dirimir uma questão das enchentes nas ruas, nas casas das pessoas. Isso também me motivava, de alguma forma, a poder fazer algo a mais, né? E aí, de novo, vem mais um encorajamento, né? Ou seja, de estar na política e tentar fazer algo para transformar. E aí se deu, né? O rádio me levou a conhecer algumas pessoas da política, naquele momento ainda apresentar showmícios, aquela coisa toda, e fez parte da minha vida, assim, da questão aí mais voltada à publicidade, fazer algumas campanhas. Passada essa campanha, né, e aí eu fui encorajado a disputar uma eleição. Não tive êxito naquele momento, isso ano de 2004, acabou não dando certo, falei, isso não é para mim, vou continuar nos bastidores, né? Mas aí você... Em algum momento, então, tu pensaste em desistir, assim, não vou continuar? Ah, sim, principalmente depois da primeira, né? Porque naquele momento eu fazia um programa no rádio que era líder no Ibope, né? E eu imaginava que você ser só de um veículo de comunicação era o suficiente para as pessoas depositarem em você uma confiança para te eleger.
Ou seja, às vezes isso acontece, né, com pessoas midiáticas que acabam tendo voto. Mas ainda bem que não é só assim, né? Porque não é porque uma pessoa é popular do ponto de vista da TV, das redes sociais, que ela está apta para, por exemplo, ser um gestor público, né? Não é isso. Mas isso facilita, principalmente, a comunicação e o acesso às pessoas, ainda mais naquele momento que o rádio ainda é um veículo de comunicação de massa, bastante forte, mas, ou seja, não duelava com outros veículos, em especial as redes sociais, né? Então a gente tinha uma certa expressão. E aí me frustrou muito, né? Eu tive pouco mais de 800 votos, para Santos não é isso muito significativo, me frustrou, falei, eu acho que esse não é o caminho, vou continuar aqui no meio da comunicação, ou seja, só auxiliando. Mas aí, passado essa eleição, você acaba entrando, né, no meio, né? Conheci algumas pessoas, em especial o deputado estadual Paulo Correia e tal, e começamos uma caminhada, nós dois, sonhando que a gente podia efetivamente um dia poder fazer algo de transformação na vida das pessoas através da política, né? E assim foi. Passados 2 anos, ele veio para uma campanha de deputado, também não obteve êxito, mas a gente continuou caminhando juntos. Passado 4 anos dessa minha primeira eleição frustrada, eu, de alguma forma, Deus, né, acabou colocando isso no nosso caminho, e veio a eleição de 2008, assim, quase nos 45 do segundo tempo, decidimos, então, que eu deveria disputar mais uma vez, e aí teve o primeiro êxito, minha primeira eleição, em 2008, né, foi o segundo mais votado do partido que eu estava, e desde lá a história não terminou. E olha que inspiração que você traz para os nossos síndicos. Hoje a gente tem no mercado, e tenho certeza que você está por dentro, porque afinal também vive um pouco dessa vida em condomínio, Adilson, mas a gente tem síndicos que estão formando empresas de sindicatura. E essas empresas passam muito por momentos de não eleição e de eleição. E a história que tu trazes é de exatamente superação. Tive ali uma primeira batalha que não deu certo, mas quando a gente persiste, claramente a gente é abençoado, né, pela persistência que a gente tem no nosso dia a dia. Sem dúvida. Então, se o Adilson, que está onde está, gente, teve ali um primeiro momento de obstáculo, vocês também precisam ter e superar, porque a vida é assim, né? É feita desses momentos de superação. E, Adilson, eu percebo que você fala muito bem. Eu não consigo parar de olhar nos teus olhos enquanto você está falando comigo. E isso é um dom, é um conhecimento que tu foste... com o tempo adquirindo, me ensina um pouco como é que a gente... Primeiro, essa voz maravilhosa, né? Uma voz que passa extrema confiança. Afinal, era do rádio. Uhum. Não teria como ser diferente. Mas esse brilho que a gente vê nos teus olhos quando fala com as pessoas é algo que realmente encanta. E, gente, vocês não estão vendo, mas eu que estou aqui estou sentindo. É magnético. Isso dá... Você precisa falar como que faz. Você nasceu desse jeito assim? Ou tem algo que você pode acrescentar na vida desses síndicos? Eu acho que você falou uma coisa principal, sabe? Eu acho que na vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, né, ela é bastante cíclica. Eu acho que as pessoas sempre têm seus altos e baixos, a gente tem os nossos êxitos e as nossas frustrações, né? Ou seja, e você disputar algo, ou seja, você ter que levar a baila para as pessoas depositarem em você e ser um representante, seja num condomínio, seja na vida pública, ou seja, você está colocando o seu nome à disposição de um projeto e fazendo com que, de alguma forma, as pessoas acreditem naquele teu projeto e depositem em você um voto. Seja ele na política, seja ele também na política dentro do condomínio, porque política não é só a questão para quem... Pública, né? Política é a arte, de fato, da gente congregar pontos, ou na ipsis litteris, né, da palavra política, que vem do grego, que é exatamente isso, né? A gente poder... estar com as pessoas, né, e prover um bom convívio. Eu acho que o condomínio tem isso, por isso da lei, que a gente vai falar mais adiante. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso, eu acho que essas pessoas que têm essa vocação, que têm essa vontade, não podem desistir. Sabe, ainda bem que em algum momento essa sementinha e essa vontade de não desistir e de superar, ela continuou dentro de mim. Porque aí respondendo objetivamente a tua pergunta, né? Eu gosto, lógico que eu tenho a minha vida também profissional, não parei a minha vida profissional, né? Claro que em menor intensidade, seja ela nos veículos de comunicação ou nas empresas
que a gente acaba também tocando e fazendo de um lado profissional, mas estar na política é uma grande paixão. Assim, eu acordo todos os dias com essa motivação renovada, porque também não é fácil, ou seja, eu costumo dizer que nós somos procurados para resolver problemas. Ninguém vai atrás de um vereador, de um deputado, de um prefeito com uma determinada solução. São só problemas. E a cidade, como um condomínio, ele é um conflito diário e problemas diários. Você resolve um e amanhã tem mais 2 para você resolver. E assim é a cidade e assim é o condomínio. Eu acho que tem muita sinergia entre essas duas coisas. Mas isso é apaixonante. Eu me motivo com desafios. E eu acho que isso é que talvez dê essa questão que você falou, essa da vontade, do brilho dos olhos e tal. Claro que eu sempre fui da comunicação, algo que eu sou apaixonado, sou ainda um amante do rádio, gosto bastante de rádio. E Deus, em algum momento, talvez eu despertei isso bem cedo. Eu fui fazer o meu primeiro curso de radialista com 17 anos, porque ao findar o curso eu já teria completado 18, então eu poderia. Eu acho que, de alguma forma, isso foi modelado dentro de mim pelo Espírito Santo, ou seja, para poder, naquele momento, não que a voz seja o principal da comunicação, nem do rádio, não é mais isso, é mais a simpatia, o dinamismo, tem mais peso do que a qualidade de voz, mas ela é importante, Ou seja, eu acho que isso, de algum momento, Deus também me modelou para poder fazer com que esse meu sonho, que é da comunicação, pudesse ser mais próximo, mais assertivo. E eu perguntei exatamente por isso, porque quando você sabe conversar com alguém e a pessoa sente que você está naquele ambiente conversando com ela, você não está se movendo por outras influências externas, de certa forma, em condomínio, isso alivia muito, porque é exatamente o que tu falaste. Quando o condômino ou o vereador ou alguém da tua coletividade, ele vem compartilhar o problema dele e ele te traz um conflito, a forma como você se põe diante daquela colocação, diante daquele desafio, é o que vai determinar se ele vai virar um oponente, se ele vai virar um grande fã. Exato. E esse jeito de tocar os conflitos, acho que é fundamental para a vitória e para o desenvolvimento de todo tipo de profissional. Então, queria saber de você uma dica que você dá para os síndicos na resolução de conflitos. Você que, com certeza, tem aí diariamente situações de conflitos políticos, de conflitos jurídicos, de conflitos econômicos da cidade. A gente já vai falar aqui de outras situações levadas às chuvas em Santos, que, com certeza, vocês têm trazido aí bastante diferença para a vida das pessoas. Mas a dica para o síndico, para como se portar quando esses conflitos são trazidos a eles? Olha, eu de novo trago também a experiência do rádio. Por mais que no rádio, como no parlamento, no rádio fala, faz a locução, no parlamento a gente parla, a gente fala, mas os dois têm alguma coisa que é muito especial e eu acho que isso vai na tua pergunta, que também deve ser também na vida das pessoas que estão ali para talvez modular conflitos, que é ouvir mais. Eu, por muitos anos, fiz um programa de rádio que começava à noite, às 11 da noite, chamava Clima da Noite, e aí eu não tinha, por conta do horário, o recurso de uma secretária para atender naquela época o telefone, que na rádio tocava bastante. Então eu tinha que fazer as duas funções, fazer a função de locutor, de pôr a música e tal, mas também de atender o telefone e ouvir. E como era um horário noturno, um horário onde as pessoas estão lá mais num momento de reflexão e por vezes elas estão só e elas precisam conversar com alguém, o rádio me ensinou que por mais que eu estivesse lá falando, eu tinha que ouvir bastante. E eu acho que a política é um pouco disso. A gente precisa ouvir um pouquinho mais as pessoas para depois tirar e talvez dar um determinado direcionamento. E costumo dizer isso, inclusive, para a minha equipe. Por mais que aquilo que você vai falar às pessoas não seja o que elas querem ouvir naquele momento. Porque ela vai para você para ouvir, de repente, uma solução. E ninguém é um super-herói. Isso só existe nas telas do cinema. Não tem super-herói. Nem dentro dos condomínios, tampouco na política.
E eu acho que aí entra esse elemento, de você conseguir sintetizar a partir do que você ouviu a pessoa e pouco, de repente, ficou ali interferindo, falando e tal, e depois conseguiu dar um direcionamento. Por mais que seja até negativo, né? Por mais que seja um não, mas eu acho que tem um jeito também de dizer não. Eu acho que as pessoas esperam isso, né? Ou seja, e aí sim você talvez ganhe uma confiança, por mais que de repente você não esteja dando aquela resposta que ela queira ou até que ela mereça, mas que naquele momento pode ser algo difícil de você conseguir lidar, né? Então, eu acho que a questão da escuta, ela é bastante importante. Fundamental. Afinal, a gente não pode prometer o que a gente não pode cumprir, mas a gente tem que saber dizer não ao que estão nos pedindo. E é o que eu costumo dizer, em condomínio, Adilson, começa sempre dos pedidos mais sórdidos. Assim, você consegue abater a inadimplência do meu condomínio? E o que eu costumo dizer é, não peça para o seu amigo, que no caso é o síndico, uma coisa que ele não pode tirar. Então, começa por aí. Saiba eleger quem está ao seu lado. Quem, de fato, está torcendo por um condomínio melhor junto com você. A gente está falando dessas tratativas porque o tema de hoje é sobre um projeto de lei 145 de 2022, se não me engano. Vou pedir para o Diogão colocar na tela o texto para vocês, que fala sobre convivência harmônica. A gente vem falando aqui sobre o 4S, que é o suicídio, sobre abuso emocional, abuso psicológico. Temos falado muito, Adilson, de bullying, de um condomínio inclusivo, de autismo, de pessoas com deficiência. Então, todas essas diferenciações, olhar para o excluído, faz com que você tenha uma convivência mais harmônica. Então, em se tratando do PL, a gente está mostrando aí para vocês que ele vai acrescentar, né? Quer dizer, se o PL for aprovado, ele vai acrescentar a linha A no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Santos, servindo como inspiração para muitas outras cidades, né? E vai trazer o quê? A 4ª semana do mês de janeiro se tornará a Semana Municipal de Conscientização da necessidade de convivência harmônica dos moradores de condomínios horizontais e edifícios. Adilson, fala um pouquinho para mim do que tu vislumbras de importância, né, dessa data, caso seja aprovada, para o nosso calendário e para a nossa cidade de Santos. É bom dizer que, na verdade, a legislação já foi aprovada pela Câmara. A gente então, ótimo, melhor ainda. A sanção do prefeito Rogério, que com certeza vai aprovar. Ela parece ser simples, né? Ela simplesmente coloca no calendário oficial das cidades... Então, volta. Eu vou fazer uma primeira pergunta. Pois não. Você falou da sanção. Então, a gente tem a sanção ou veto do Poder Executivo. Isso. Vamos falar um pouquinho, então, de como funciona o procedimento e depois a gente fala, então, dessa legislação específica. Explica para quem está em casa como que funciona a aprovação da legislação local. Primeiro, assim, você tem que ter o que vai te motivar a fazer uma lei, né? Então, isso eu acho que é o nascedouro de tudo. De onde nasceu isso? A gente percebe, você falou isso em alguns programas, que a questão conflituosa das pessoas, em especial aquelas que vivem em condomínio, parece que está muito mais acentuada do que outrora, não é? Penso que depois, de fato, do momento pandêmico, onde as pessoas tiveram que ficar em casa por mais tempo, ficar nos condomínios por mais tempo, ter um convívio mais de uma relação interpessoal com mais intensidade, de alguma forma, essas discrepâncias sociais parece que afloraram, não é? E isso tem despertado nos gestores, ou tem que despertar nos gestores, algo, no mínimo, de conscientização. A gente precisa ser mais harmônico, não é? Aí, levando para o campo da política, infelizmente, a gente vive no país uma polarização, e não é no país, né, aqui, é nos Estados Unidos, tamanha. Ou seja, não é porque você gosta do verde e eu do azul que a gente tem que gladiar, brigar ou até se matar. Eu acho que a divergência, ela tem que ter um elemento especial na divergência, que é levar para a convergência. Eu não preciso entender tudo aquilo que você me fala e acreditar, ou tampouco tomar isso para mim. Mas nós precisamos, em conjunto, chegar num denominador comum que é a convergência. E não é porque nós vamos convergir que nós vamos, de alguma forma, deixar
de acreditar naquilo que nós acreditamos. Então, a partir disso aí, nasceu essa ideia da gente poder fazer momentos de conscientização. E onde isso se dá mais? Santos, como uma cidade litorânea, ela vem num processo de verticalização de uma forma também acentuada, ou seja, a nossa produção de unidades habitacionais ela é bastante acelerada, ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais em condomínio. Eu, por exemplo, nasci e vivi na Zona Noroeste. A Zona Noroeste ainda é uma região ainda horizontal, né, de muitas casas, mas também que vem ganhando condomínios ao longo do tempo. Ou seja, isso é um fenômeno que vai acontecer nas cidades que vem acontecendo. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais em conjunto com outras do que, de repente, como era no passado, de cada uma viver na sua casa, não tinha ninguém nem em cima, nem embaixo. E a gente percebe que nos condomínios, depois desse... teve uma reviravolta, ou seja, vizinho brigando com o vizinho, uma discussão tamanha, né? Brigas e discussões que levam até, às vezes, a circunstâncias temerárias, né? Então, o que nossa equipe pensou? Que nós pensamos, olha, vamos despertar, então, nos condomínios, nos edifícios, algo que, primeiro, promova um pouco dessa conscientização de harmonia e que, a partir de uma data, que é uma data que nós colocamos, bem inserida também no aniversário da cidade, a gente consiga colocar esses dois entes, os condomínios e, às vezes, o poder público, numa coisa mais afetiva, mais harmônica, inclusive de comunicação, ou de tirar algumas dúvidas. E aí promover, sabe, um ambiente nesse sentido, né, harmônico, de paz, que as pessoas precisam reaprender, talvez, a conviver e viver entre elas, né? Então foi isso. É uma legislação do ponto de vista simples, ela nasce então com uma ideia, aí o vereador apresenta essa ideia, né, enquanto projeto de lei. Esse não passa por tantas comissões, ou seja, a gente tem as comissões da Câmara, tampouco, muito semelhante a condomínios, ou seja, e você passa na Procuradoria para ver a legalidade, depois na principal comissão, que é de Redação e Justiça. No caso de uma inserção no calendário oficial, só passa por uma comissão, que é da Redação e Justiça, para saber a legalidade ou não, ou da inconstitucionalidade daquilo que é apresentado. Após essa aprovação, né, por 3 vereadores que compõem cada uma comissão, isso é levado à discussão no plenário. O presidente pauta, e aí esse no caso, por maioria simples, da mesma forma que se tem em condomínio, nós temos maioria simples, maioria absoluta, é levado à votação. Aprovado em primeira e em segunda discussão, que é o que já aconteceu, aí remete-se ao Executivo, que pode aprovar ou não, né? Pode vetar. Aprovando, ele vira uma legislação, uma lei no município. Muito bom. E é de extrema importância para o nosso setor. Como tu bem falaste, é algo simples, parece simples, mas que quando a gente coloca como fundamental, no momento fundamental da cidade, né, e faz com que as pessoas pensem e falem sobre isso, esse tema ele vai com certeza passar a ser abordado em outras instituições, que vão fazer com que essa semana ganhe mais relevância e que a gente amadureça enquanto legislativo e enquanto judiciário nessas atividades para trazer harmonia. A gente tem temas que são tão básicos e que muitos não conseguem trazer uma solução. E eu estou falando aqui até da assessoria jurídica mesmo de condomínio, da administradora também. Por vezes são situações que a gente não debate e quando elas acontecem, a gente vai varrendo para debaixo do tapete. E uma semana como essa, Dilson, então, tenho que te parabenizar por colocar na nossa pauta uma semana para pensar sobre isso. E o que o Sindiflix, o que o Lobão Advogados, o que inúmeras instituições nós pudermos fazer para que essa semana ganhe relevância no contexto do mercado, eu tenho certeza que muitos vão abraçar a ideia. Então, te parabenizo e sei que vai fazer a diferença termos uma semana para pensar sobre isso. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, aproveitei a deixa do vereador Adilson para trazer aí algumas vitórias que nós temos tido, que é isso que eu estou falando. A gente vai passar a conversar sobre coisas que acontecem muitas vezes
outras pessoas mais novas, menos experientes ou os mais desavisados não sabem que tem que agir assim. O que aconteceu, Adilson? Aí, essas últimas semanas, o que é bem comum em condomínio é o tal do grupo de WhatsApp. As pessoas falam o que querem como se condomínio fosse terra sem lei. Afinal, como tu falaste, depois do pós-pandemia, as situações entre vizinhos estão cada vez piores. E, gente, você que está passando por uma situação em que a convivência não está boa, a gente tem um limite. Né, o limite de propiciar um ambiente equilibrado de diálogo, mas quando isso não der, nós temos que partir para o judiciário. E eu estou trazendo para vocês, porque vocês aí de casa, vocês têm as ações de obrigação de não fazer, as ações de obrigação de fazer, vocês têm as liminares que podem ajudar a, inclusive, multar quem está caluniando, difamando e injuriando vocês no contexto do condomínio. Trouxe para vocês aqui o primeiro caso, coloca na tela aí, Diogão. Nós temos a multa diária de R$1.000 por ato de descumprimento quando saem caluniando e difamando, divulgando que existem fraudes ou irregularidades nas contas do condomínio, mesmo quando há auditoria. E no próximo caso aí, que também tem acontecido muito, Adilson, é com relação ao ambiente laboral. Quando a gente está falando de convivência harmônica, a gente está falando entre vizinho, Adilson, mas tem acontecido muita situação com funcionários. É aquele zelador que as pessoas passam e não dizem oi, que não tratam com humanidade, que não tratam com respeito, que não têm o mínimo de dever urbano com os prestadores de serviço e ficam divulgando falsas informações. Essa tua legislação, ela vai ajudar nesse contexto todo de debate. Coloquei aqui esse segundo caso, gente, também dessa semana, que é de uma outra liminar, olha só, em que a pessoa ela está sendo obrigada porque ela faltou com respeito a funcionários e o juiz disse, no caso uma juíza, né? Mulher melhor ainda, né, Adilson? O que não é admissível. Cabe destacar, fala ela, que o condomínio tem interesse em fazer cessar tal comportamento, pois pode vir a ser responsabilizado pelos danos experimentados pelos funcionários e, terceiro, aos quais a ré tenha tratado com rispidez. Adilson, veja que o judiciário ele tem suas portas abertas a uma janela emocional, porque a gente fala muito que o judiciário ele está tratando os casos cada vez mais de forma objetiva. Então, acho eu que a política podia até refletir um pouquinho no judiciário, nesse sentido de passar o que vocês vivem com a sociedade. E aí eu quero falar um pouquinho da estação elevatória, que está fazendo diferença. Para quem vive essa situação, para quem está de fora de Santos e não conhece, explica um pouquinho da estação elevatória e de como é essa percepção do poder público sobre a necessidade da sociedade. Acho que é isso, né? A gente falou, a estação elevatória é uma ação de macrodrenagem localizada ali na Zona Noroeste, que vive um grande desafio. Né? A Zona Noroeste, em vários pontos dela, está a mais de 30 centímetros abaixo da linha do mar. Ou seja, imagina você estar num lugar onde você está abaixo da linha do mar. Aliado a isso, você está abaixo da linha do mar, os índices de chuva cada vez maiores e também as marés, né, cada vez maiores. Ou seja, é o fenômeno perfeito para alagamento. Chuva muito intensa e nível de maré bastante intensa. Numa ilha, como é o que nós vivemos, não tem outra saída senão alagamentos e alagamentos nas ruas, nas casas das pessoas e tal. Né? Aliado a um adensamento urbano. Por exemplo, onde, para quem conhece ali, bem divisa com São Vicente, a gente tinha um grande terreno, que era um verdadeiro pulmão ou uma drenagem natural da Zona Noroeste, que é o nosso campo do Estradão, hoje abriga condomínios, uma dezena deles, né? Vocês têm ali o Canário, né? Alguns outros que são mais de 6 edifícios, o Boulevard do Parque com mais 6 edifícios, você tem os do CDHU com mais alguns edifícios, ou seja, você criou um adensamento num lugar que até então você tinha uma drenagem natural. Ele, aliado também a isso, que é ou seja, o fenômeno do crescimento das cidades, você tem uma dificuldade do escoamento das águas, você não consegue elevar uma cidade como um todo. Para tanto,
cidades como a nossa e regiões como a nossa, uma das saídas é você criar piscinões e você conseguir travar um pouco dessa água que vem com a força da maré, no caso ali da Zona Noroeste, que vem, por exemplo, através do Rio dos Bugres, que vem de São Vicente e margeia toda a ilha da Zona Noroeste. Então, para tanto, foi feita, como eu disse no início, né, que era um dos nossos sonhos, para dirimir um pouco o impacto dessas águas na vida das pessoas, porque, sabe, mano, é bem duro, e eu vivi isso, você acordar e ver os teus bens móveis simplesmente boiando e indo embora. Como aconteceu, inclusive, no Carnaval, muitos condomínios dessa forma. Exatamente. Né? O que é isso? É o resultado desse fenômeno, né, que a gente vive no mundo, e em Santos não é diferente. Eu vivi isso por muitos anos. Ali nós morávamos e meu pai, por exemplo, trabalhava, ele é aposentado da indústria e trabalhava de turno, né? Então, para tanto, quantas vezes eu, minhas irmãs, minha mãe acordava na madrugada tendo que buscar blocos para levar ali quando ainda era possível salvar alguma coisa. E aí esse foi um dos elementos que me fazia entrar na política. E pouco mais de algumas semanas a gente inaugurou a primeira estação elevatória, que não é ainda a salvadora da pátria e que vai fazer com que, por exemplo, a cidade deixe de ser alagada, em especial a Zona Noroeste. Mas tem um impacto significativo em 1 ou 2 bairros, nesse caso do Castelo e da Areia Branca, né? Claro que para você ter um impacto maior em toda a cidade, nós precisamos de mais 9 estações elevatórias como essa ao longo de toda a nossa ilha. Foi feita a primeira, investimento de 38 milhões de reais, uma grande parte do recurso advindo do fundo do FGTS, né, um empréstimo através da Caixa Econômica Federal, outro, fonte 1, que é o fonte do município, e perto de 1.800.000 vindo do governo do estado para uma estação elevatória. O que é isso? Ela bombeia, né, a água, ela traz a água captada nas ruas ali do Castelo e parte da Areia Branca para um desses canais que hoje também foi realocado, reurbanizado, que é o canal da Haroldo de Camargo. Essa água vai para esses grandes piscinões, tem uma grande extensão de piscina do tamanho de algumas piscinas olímpicas. Essa água é depositada ali, ou seja, ao passo e com gradeamento, ou seja, para que a sujeira, que também ainda é muito intenso, né? Ou seja, do descarte irregular que as pessoas ainda promovem na cidade, ou seja, segregado, né? E essa água fica nesses piscinões, e ao passo que a chuva vai passando ou que a capacidade dela chega num determinado ponto, automaticamente ela liga e, através de 3 bombas d'água que fazem um bombeamento aí bastante significativo, ou seja, é uma força tamanha, ela pega essa água ali depositada e joga de novo no estuário, ou seja, que liga aí de novo, vai jogando lá no Rio do Bugres, passa por toda a Zona Noroeste, até sair no estuário aqui na ponta da praia. Ou seja, é tirar a água, é fazer com que essa sucção da água represada, que até então está nas ruas ou na casa das pessoas, saia com mais velocidade e você devolve essa água com a força do bombeamento para o estuário. É isso. Né, um pouco disso que é a função da estação elevatória, como eu disse, é o início de uma ação muito mais concreta, né, de fazer com que as pessoas não vivam mais tendo as suas casas alagadas. E é a vontade política de forma concreta, porque a gente sabe que chuvas não é um problema atual, é um problema que já vem finalmente algo concreto sendo entregue para a população de Santos. Gente, esse foi o Adilson Júnior, vereador, que disponibilizou um pouquinho do tempo dele para falar com vocês sobre essa semana de conscientização, que tenho certeza que quem estiver vendo vai inspirar outras cidades para falarmos mais sobre essa necessidade. E mais do que isso, a gente inicia aqui um diálogo entre uma plataforma que educa gestores condominiais com o poder público, para que coisas concretas, circunstâncias práticas que vão trazer resultados para o seu condomínio possam ser levados. E o Adilson, ele está aberto a manter esse diálogo para que a gente possa conversar mais sobre essa evolução da vida condominial. Adilson, fica aqui meu grande agradecimento a você por vir. Te espero em outros momentos e te parabenizar por tudo que você tem entregue no seu mandato. E aí, estou aqui as tuas palavras finais para os nossos internautas que te seguem em casa.
Obrigado. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade da gente publicizar um pouco das nossas ações e prestar contas do mandato. Eu sempre tenho isso dentro de mim, que a gente precisa prestar contas, afinal de contas as pessoas nos elegeram para fazer, mas também para dar uma transparência. Não é dizer que essa semana que nós colocamos na Câmara, o prefeito vai sancionar, é isso, né? Para a gente criar uma cultura de paz entre as pessoas, em especial daquelas que vivem em condomínio, mas também para uma coisa que eu acho bastante importante, da valorização do ser humano, e aí, nesse caso, dos síndicos ou dos atores que estão dentro de condomínios, justamente para modular conflitos. Essa pessoa, esse homem, esta mulher, este profissional, precisa também ser valorizado e ter um entendimento de que ele faz um papel fundamental. Então, a semana que nós propomos é para fazer essa promoção, seja da questão da cultura de paz, da questão harmônica, mas, acima de tudo, para falar que ali tem um ser humano, um homem, uma mulher, que também tem os seus desafios e que precisa ser valorizado enquanto profissional e enquanto pessoa. Fico muito lisonjeada dessas palavras terem sido ditas aqui no palco do Sindiflix. Para você que gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e te espero no próximo sábado, no mesmo horário, às 11 horas. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.